PF tem se dedicado muito às investigações que dizem respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos seus aliados. As grandes investigações sobre corrupção rarearam um pouco. A gente sabe que a corrupção não acabou no Brasil. Faz tempo que a gente não ouve falar de uma grande operação anticorrupção. Deixou de ser prioridade para a PF? É inegável a proximidade do senhor com o presidente Lula. O senhor tem acesso direto a ele, ao gabinete dele, e o senhor está no comando de uma instituição que toca investigações importantíssimas sobre o principal rival dele. Como garantir que essa proximidade do senhor com o presidente não interfira no dia a dia do trabalho da polícia? Pessoal, quero deixar essa entrevista aqui com o diretor-geral da PF, ou seja, o delegado do Lula, né? O que está amando a serviço do Lula. Aqui nessa entrevista, no Roda Viva, ele vai responder algumas perguntas sobre a delação do Mauro Cid, sobre prender Bolsonaro, porque, vê só, os jornalistas aqui são tão tendenciosos que ele já fala logo: e aí, delegado, o senhor pessoalmente vai prender o Bolsonaro? Então, eu quero deixar aqui, ele vai responder essas perguntas. E no meio desses jornalistas esquerdistas tendenciosos, parece que tem um que parece que sabe fazer uma boa pergunta e não tem um viés ideológico de esquerda. Quero deixar essa entrevista aqui para vocês, mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha e bora assistir esse conteúdo agora. É inegável a proximidade do senhor com o presidente Lula. O senhor tem acesso direto a ele, ao gabinete dele, e o senhor está no comando de uma instituição que toca investigações importantíssimas sobre o principal rival dele. Como garantir que essa proximidade do senhor com o presidente não interfira no dia a dia do trabalho da polícia? Eu, quando assumi a Polícia Federal, eu assumi com uma autonomia dada pelo ministro Flávio Dino, à época, essa autonomia mantida pelo ministro Ricardo Lewandowski e substancialmente pelo presidente Lula para que a instituição funcione adequadamente. Eu, Rangel, escolhi os 14 diretores da Polícia Federal e nós escolhemos os 27 superintendentes da Polícia Federal. E eu não perguntei para ninguém se apoia, se votou em algum candidato, se gosta de A, se gosta de B. Eu olhei o currículo de cada um, eu olhei o histórico de cada um, eu olhei o compromisso institucional com cada um e eu olhei aquela questão que é fundamental, que é a confiança que a gente precisa ter das pessoas que a gente trabalha. Se eu estou na Polícia Federal como diretor, é porque eu recebi a confiança dos ministros e do presidente da República. Portanto, a minha relação é institucional, é uma relação profissional de muito respeito e de profissionalismo que nós temos que atuar harmoniosamente, eu em relação ao ministro de Estado, que é o meu chefe imediato, e obviamente com o presidente da República, que por lei é quem nomeia e quem destitui o diretor-geral da Polícia. O senhor não conversa com o presidente sobre as investigações? Eu converso, obviamente, com o presidente, conversei com ele esse final de semana. Sobre as investigações, eu digo as que miram Bolsonaro, por exemplo. De maneira alguma. As investigações da polícia, Rangel, e isso é importante e agradeço uma vez mais você perguntar desses pontos tão sensíveis. As investigações da polícia são investigações muito próprias e são afetas ao sistema de justiça criminal. O próprio ministro Ricardo Lewandowski, reiteradas vezes, ele menciona que ele não pergunta, não se miscui em ações de polícia judiciária da Polícia Federal. De questões administrativas, é óbvio, porque ele é o chefe, está acima da instituição e é dele que nós dependemos. Portanto, essas questões de polícia judiciária, eu tenho entre aspas, um acordo com o ministro Ricardo Lewandowski, que sempre que há alguma operação sensível, alguma informação delicada, eu, no dia da operação, quando a operação já está em andamento, já está em curso, obviamente eu comunico ao ministro para que ele não fique sabendo por intermédio de vocês, que saberão logo na sequência. Queria falar um pouquinho de Jair Bolsonaro, né? Não dá para não falar dele aqui, diretor. Parece iminente, né? Parece bem provável que o decreto de prisão dele uma hora vá acontecer. Indiciado em vários inquéritos da sua Polícia Federal, proibido de deixar o país, passaporte retido, não pode sequer falar com testemunhas, com outros investigados e no Supremo, certamente, se ele tiver mais de 2 votos, é muito, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta ao senhor, se for decretada a prisão dele, se o senhor vai cumprir pessoalmente ou alguém da sua equipe que vai.
Não quero aqui personalizar ou fulanizar as ações. As nossas equipes, como eu disse, dentro da perspectiva da autonomia, cumprirão qualquer ordem judicial que tivermos que cumprir dentro dos nossos protocolos operacionais que nós temos. Agora, a Polícia Federal cumpriu a sua tarefa nessa e em muitas outras investigações. Apresentou um relatório consistente de mais de 890 páginas, reportando tudo aquilo que identificou durante esse período de investigação e apresentou ao Poder Judiciário. A Polícia Federal de hoje não faz entrevista coletiva pré-condenando, pré-julgando ninguém. Não faz PowerPoints apontando responsáveis por operações já pré-condenando as pessoas. Faz investigação isenta, investigação séria, responsável e apresenta para o Poder Judiciário fazer a sua apreciação, o Ministério Público, nesse caso, a Procuradoria-Geral da República, fazer a sua apreciação, adotar as medidas que tiverem que ser adotadas e encaminhar a decisão do Poder Judiciário. E nós prezamos muito pela instrução do processo, pela defesa, pela ampla defesa, pela garantia de direitos fundamentais dentro do devido processo legal. O senhor vai cumprir pessoalmente o decreto de prisão dele? O nosso trabalho da Polícia Federal é de Polícia Judiciária da União, uma polícia de Estado, que faz investigações baseado também em 3 eixos, que são a autonomia da equipe da investigação, a qualidade da prova e a responsabilidade institucional que as nossas equipes têm. O resto é consequência. Qualquer investigado pode ser sujeito de alguma medida cautelar, pode ser sujeito de uma decisão judicial que a Polícia Federal cumprirá, como cumpre, nas mais de 51 mil investigações que tem em curso, nas mais de 2.900 operações que fizemos agora recentemente, recentemente não, só em 2024. E, portanto, seguindo absolutamente o que está na lei, seguindo os regramentos técnicos jurídicos para as nossas ações. Como é que o senhor descreve o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro em toda essa trama golpista? Essa análise que você pede para eu fazer, ela já está feita no nosso relatório policial, que, aliás, eu recomendo a todos aqui a leitura, a vocês, jornalistas, e a todos que nos acompanham. Um relatório muito completo, um relatório contundente que traz ali vários elementos de prova, e não são convicções dos investigadores, são provas que nós temos nos autos, vários depoimentos, a colaboração premiada, provas apreendidas, material analisado, enfim, toda a sorte de informações e dados que nos levaram à conclusão da responsabilidade no âmbito policial, insisto nisso, a polícia não condena, não denuncia, não pré-julga, mas no âmbito policial levaram à conclusão de que aquelas pessoas, foram 40 pessoas indiciadas, têm responsabilidade sobre aqueles atos criminosos e ali está detalhadamente especificado o papel de cada um, o que cada um fez, qual é a importância e a relevância de cada um. A Polícia Federal cumpriu a sua etapa com sobriedade, com responsabilidade e apresentando a quem de direito, ao sistema de justiça criminal, todas as informações que coletou durante esse período. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Eu queria que o senhor falasse de como vê esse papel do ex-presidente nesse episódio. Isadora, esse papel, como eu reportei um pouco aqui, está detalhado nesse relatório, que a gente pode aqui falar de vários elementos que são públicos, que estão ali, de depoimentos de comandantes das forças, de depoimentos de outras pessoas próximas, da própria colaboração premiada do seu ajudante de ordens, de vários documentos apreendidos, de impressão de um plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes, impresso no Palácio do Planalto e levado ao Palácio da Alvorada, onde estava o ex-presidente. Enfim, todos os elementos estão ali. E eu não estou fazendo juízo de valor, Isadora. Eu estou apenas aqui reportando àqueles que não leram o documento aquilo que está posto e que levaram a essa convicção dos policiais por todos os fatos probatórios da responsabilidade não só do ex-presidente, mas das outras 39 pessoas. Eu queria que o senhor explicasse por que tem esse tempo tão distinto da justiça envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e os golpistas do 8 de janeiro, por exemplo. A questão do 8 de janeiro, em primeiro lugar, nós tivemos uma operação de polícia judiciária no dia 9 de janeiro que prendeu mais de 1.500 pessoas aproximadamente. E isso já levou esse volume de pessoas ao Poder Judiciário e houve o processo Célia e até em razão das pessoas estarem presas. Isso é uma questão legal dos prazos processuais, andamento e ali já autoria, materialidade comprovados desse processo. A partir daí, houve investigações. E as investigações, Bela, têm o seu tempo de maturação, o seu tempo próprio de investigação, que não são o tempo da política, que não é
é o tempo da política, que não é o tempo do jornalismo, que não é o tempo das redes sociais. É o tempo necessário para que a gente colha todos os elementos e apresente ao sistema de justiça criminal aquilo que nós entendemos importante para o processo. No final de semana vazou a primeira versão, o primeiro depoimento dado pelo tenente-coronel Mauro Cid na delação premiada que ele fez à PF. Os implicados estão se queixando do vazamento, dizendo que houve um vazamento seletivo, mas o fato é que nem todos os implicados por ele foram, ao final, delatados, e muitos dos delatados não aparecem nessa primeira versão do depoimento. Queria entender em que medida esse depoimento foi fundamental para se fechar esse inquérito do golpismo durante o governo Bolsonaro e o que se buscou de prova a partir do depoimento ou até em separado dessa delação. Nós investigamos com imparcialidade, nós investigamos com respeito à lei e à Constituição. Nesse caso, não foi diferente. Nós colhemos essa colaboração premiada, uma colaboração firmada pela Polícia Federal, chancelada pela Suprema Corte, e que nos trouxe alguns caminhos para a investigação. E aí, então, nossa equipe foi a campo. E aí, respondendo sua pergunta, colheu depoimentos, fez operações, fez busca e apreensão, extração de dados em mídias, em nuvens, enfim, fez toda a sorte de procedimentos investigativos para que a gente pudesse completar as lacunas que estavam ali ou até negar os dados que ali estavam postos. Nesse primeiro anexo da delação do Mauro Cid, ele diz que 3 grupos se formaram no entorno do ex-presidente, um deles radical, composto pela ex-primeira-dama e pelo filho do ex-presidente. Se Michele Bolsonaro não foi indiciada no inquérito, isso me autoriza a dizer que as investigações que se sucederam a primeiro anexo da delação não confirmaram nada sobre ela? Não houve a busca de outros elementos que pudessem confirmar de que essas pessoas tenham participado. O fato de ser de um grupo radical, um grupo moderado, um grupo light, isso não traz nenhuma consequência jurídica para o processo. É importante saber qual foi a efetiva participação das pessoas para o conceito criminal, para a ação criminosa que foi ali desenhada. A PF tem se dedicado muito às investigações que dizem respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos seus aliados. As grandes investigações sobre corrupção rarearam um pouco. A gente sabe que a corrupção não acabou no Brasil. A grande corrupção deixou de ser prioridade para a Polícia Federal, ao menos no plano nacional. Eu sei que tem regionalmente alguns casos sob investigação, muitos deles importantes, inclusive, mas no plano nacional faz tempo que a gente não ouve falar de uma grande operação anticorrupção. Deixou de ser prioridade para a PF? Rangel, eu me permito, de maneira muito respeitosa, discordar de você. A Polícia Federal, é claro que termina que vocês têm mais atenção em determinadas operações, determinadas investigações, seja pela sensibilidade política, seja por qualquer outra pauta que é mais atrativa aos veículos. Agora, a polícia, Rangel, só ano passado, aqui trago alguns dados para contrapor a sua análise, só ano passado fez mais de 130 operações de combate à corrupção. Só com a CGU, nós fizemos mais de 40 operações de combate à corrupção. Mas são casos pequenos, que dá né? Mais de uma operação por semana. Ou quase uma operação por semana de combate à corrupção. E são casos que a gente segue investigando e segue com desdobramentos, como temos casos importantes em andamento agora, que vocês têm noticiado, como tem várias operações acontecendo. E um enfrentamento muito duro ao crime organizado. Essa é uma pauta central da Polícia Federal. Para você ter uma ideia, aqui trago mais alguns dados. Aliás, essa semana, quarta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski fará um evento no Ministério da Justiça para nós prestarmos contas dos dados da Polícia Federal, mas antecipo alguns dados aqui. Nós apreendemos do crime organizado, isso envolve corrupção, mais de 4,5 bilhões de reais só em 2024. A investigação de corrupção, que também envolve corrupção política. Já indiciamos vários atores políticos, já indiciamos pessoas envolvidas com corrupção. O que eu queria saber do senhor é essa observação, essa opinião da oposição de que a PF seria subordinada a movimentos e uma influência direta do ministro Alexandre de Moraes. O que o senhor diz sobre isso? A polícia trabalha com absoluta independência e autonomia para produzir as provas que devam ser levadas até a Suprema Corte. E o ministro Alexandre de Moraes, eu não preciso falar aqui da sua integridade, da sua correção e da sua firmeza para conduzir as investigações e os processos que estão sob a sua custódia. Eu desafio que vocês perguntem
perguntem a qualquer um servidor da polícia se em algum momento eu, algum superintendente, algum diretor, quem quer que seja da nossa gestão, tenha pedido para proteger, para perseguir, para fazer ou para deixar de fazer qualquer coisa. Eu tenho ouvido de fontes graduadas da própria polícia e também de integrantes do governo, de que não seria uma boa estratégia fazer a prisão cautelar do ex-presidente Bolsonaro. A Polícia Federal, de fato, vai esperar o julgamento ou, caso surjam elementos, a Polícia Federal pode pedir a prisão imediata de Jair Bolsonaro? Rangel, uma vez mais, né, e aqui sem fulanizar, esse é um caso, e são vários casos, que são questões técnicas. A prisão ou não prisão não depende da vontade ou do desejo ou do imaginário das pessoas, ou de pressão política ou pressão popular. Depende de requisitos legais, requisitos que estão no Código de Processo Penal, que estão no Código Penal e que também precisam de uma decisão judicial. A Polícia Federal, ela, salvo situação em flagrante, ela cumpre mandados de prisão, expedidos pelo Poder Judiciário e ouvido o Ministério Público. Então, nesse caso, ou em qualquer outro caso, Rangel, é uma questão técnica. Se estiverem presentes os pressupostos de alguma medida cautelar, a Polícia Federal não tem a opção de fazer, deixar de fazer, porque vai ser bom, vai ser ruim, vai ser desgastante ou não vai ser desgastante. Não é uma opção do policial federal ignorar o que está na lei. Nós temos duas questões centrais, Constituição e lei. E é isso que nós temos que nos pautar. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, está lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês, você pode fazer desde que você estude e aplique o método da maneira como está lá. Se teve uma das perguntas mais interessantes que eu achei aí foi a de um jornalista, o mais fortinho aí de cavanhaco branco. Pelo menos ele fez uma pergunta sensata. Ô, delegado, vocês estão dando uma tonificação muito grande com relação às investigações a Bolsonaro, trama golpista, aquela conversa toda. E beleza, ele fez essa pergunta. Mas o crime com relação à corrupção... Aonde está a Polícia Federal com relação à corrupção? Porque quase nada nós ouvimos falar sobre investigação de corrupção aqui no Brasil. A não ser essa fraude agora do INSS. Pronto. Esses 3 anos de governo Lula, da PF, a única vez que nós escutamos um trabalho de combate à corrupção, uma investigação, foi essa. Fora essa, eu não sei qual foi a outra, porque esses 3 anos a PF se prestou o serviço de investigar Bolsonaro, investigar o Mauro Cid, delação e aquela conversa, e quem foi, quem não foi. E ele mesmo está a serviço do presidente Lula. Aí eu pergunto, ele disse aí que a Polícia Federal é isenta, é uma polícia de Estado, é verdade, ela não tem que estar de forma partidária. Eu pergunto, você acredita num negócio desse? Você acredita que o diretor da Polícia Federal é independente para fazer as investigações? Ou ele não teria influência do presidente que indicou ele? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu não acredito. A realidade, e na verdade cada um é cada um, mas eu não acredito em quase nada mais aqui no nosso Brasil. Eu não acredito que a Suprema Corte é imparcial. Eu não acredito que os ministros daquela Suprema Corte, eles julgam quando eles pegam um réu, quando eles pegam uma pessoa para julgar no Supremo Tribunal Federal com relação ao marco da internet, com relação ao Bolsonaro. Eu não vejo imparcialidade em nenhum. Por exemplo, quando eles pegam isso, que na minha opinião não é competência deles, mas essa questão de regular as redes sociais. Vocês acham que a intenção deles é regular
pelo fato de que ele quer o bem para os brasileiros, proteger as crianças, porque o argumento é esse, o que eu tenho ouvido. Proteger as crianças. Beleza. Se o argumento for esse, se fosse só isso, tá aqui, tá ok, porque não pode deixar um campo aberto, porque, né, eu não vou entrar em detalhes aqui para que o vídeo não seja censurado, falando com relação, porque é um tema sensível, né, mas vocês acham que é isso? Ou vocês acham que tem algo a mais profundo do que só essa questão de segurança das crianças com relação às redes sociais? Eles querem censurar, eles querem regular. Por quê? Porque as redes sociais estão influenciando muito nas eleições. Muito, mas muito. Está sendo mais decisiva do que uma propaganda na televisão. Quem hoje, né, para assistir uma propaganda política na televisão? Ninguém tem saco mais para isso, não. Já foi a época em que as pessoas paravam diante da televisão para ver propaganda política, né? E terminava a novela, terminava o jornal, momento de propaganda. Ninguém tinha internet naquele tempo lá atrás, então bora não ter o que fazer também, bora assistir essas propagandas para ver. Hoje ninguém tem saco mais para um negócio desse, as pessoas estão com o celular na mão. Né, o que o candidato está fazendo, aonde ele está indo, ele já vai postando nas suas redes ali, no Insta, em todo canto ali. Então, as pessoas hoje estão buscando se informar pela internet. Televisão hoje é só um acessório e é só um meio em que nem para, as pessoas, poucos que para assistir novela. Antigamente novela era a tendência em alta no Brasil, quando não tinha redes sociais, quando não tinha internet, só existia aquele tijolão do Nokia, Motorola. Naquele tempo nós parávamos para assistir novela, só tinha isso para fazer de noite, não tinha mais nada. A audiência da Globo ia lá para cima, a audiência explodia, era o tempo que a Globo recebia muito, mas muito dinheiro. Mas hoje a Globo só vem quebrando pelo fato de que as pessoas estão abandonando. Quem para hoje para assistir novela? Tem um ou outro, mas o povo tá buscando mais informação nas redes sociais. E eu sinceramente, eu confio, pessoalmente, eu confio mais em eu buscar entender, compreender e fazer o meu conceito na minha mente com relação ao candidato A ou candidato B através da internet, do que pelo jornalismo da Rede Globo, pelo Globo News. Se nós for basear a nossa mente, o nosso pensamento crítico através da Globo News, o Brasil inteiro vai ser PT, esquerda. Então, isso aí já está mais do que claro. É claro que estou falando outra coisa, independente do vídeo que eu soltei aqui, mas é só essa linha de pensamento falando com relação à regulamentação das redes sociais. Aí vem, né? Voltando ao assunto agora, aí vem esse delegado para dizer que a Polícia Federal é independente. Eu acredito que exista delegados independentes ali, acredito. Mas o diretor-geral da Polícia Federal, ele tem um viés. Eu não acredito em uma independência total. Eu acredito que ele faz o trabalho dele com integridade, acredito. Eu acredito que ele faz o trabalho dele baseado na Constituição, baseado nas leis, baseado nas políticas de dentro da Polícia Federal. Beleza, ele pode até fazer isso, mas ele tem o viés, ele está amando do presidente. Não é à toa que ele mesmo disse que vai lá no Palácio do Planalto, tem reunião com o presidente. O Lewandowski, que é ministro do presidente, será que o Lewandowski vai dizer, investiga isso, investiga? Veja só, uma coisa interessante. A Polícia Federal, quando o Flávio Dino ganhou, aliás, quando o Lula ganhou as eleições, que o Flávio Dino foi indicado a ser o ministro da Segurança Pública, né? Que foi que o ministro Flávio Dino disse? A Polícia Federal está a serviço do senhor, do presidente. Ele disse isso, tem vídeo gravado aí. Outra coisa, Flávio Dino mesmo disse que eles iam se empenhar em investigar, em apurar o caso da Marielle Franco, e fizeram isso, e apuraram e acharam, tá? Prenderam o cara, depois soltaram. Veja só, o Alexandre de Moraes mandou soltar o cara. Ninguém falou nada. Todo mundo ficava,
Marielle Franco, beleza, investigaram, acharam ali o culpado, prenderam um deputado, Chico Brazão, e agora soltaram o Chico Brazão agora está em casa por questão de saúde, e agora ninguém fala nada mais. Por que foi tão fácil investigar o caso de Marielle e é tão difícil investigar a questão do Adélio Bispo? Por que será? Se tivesse imparcialidade na Polícia Federal, eles iam investigar tanto o caso da Marielle Franco como o caso do Adélio Bispo. Ou não tem... Ou o que eu estou falando aqui é loucura? Não, não. A Polícia Federal eles têm autonomia para fazer isso. Se um ministro quisesse autonomia, ele quebrava os sigilos do Adélio Bispo, ia atrás, investigava e achava os reais mentores. Mas não fazem isso porque não quero nem deixar mais minha opinião por causa disso aqui. Mas é isso que eu penso com relação à independência desses órgãos aqui no nosso Brasil. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Deixei meu comentário aqui. Deixa o like, curte, comenta e compartilha. E até o próximo conteúdo, se Deus permitir.